Olá, futuros criadores e criadoras de jogos digitais, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan Martins e seja bem-vindo a mais uma aula de roteiro. Nessa aula eu quero falar para vocês sobre como fazer o jogador ou o espectador que estiver jogando seu jogo, assistindo seu filme, consiga se prender ao seu filme de forma que ele acredite em tudo aquilo que está acontecendo naquele universo do seu filme. E o nome disso é suspensão da descrença. Então, suspensão da descrença é a pessoa se deixar levar pelo que está acontecendo naquele filme e por mais que ele se passe em outro universo, tenha uma lógica totalmente diferente daquela que a gente aplica aqui, ele se deixa acreditar naquilo, ele acredita que isso é verdade. Então, vamos supor, a pessoa constrói uma armadura super poderosa e começa a lutar contra o crime. Por mais que isso não faça parte da nossa realidade atual, na realidade do filme isso é possível, né? Do jogo, do filme isso é possível e é isso que é a suspensão da descrença. A pessoa acreditar que naquela realidade é possível que aquilo aconteça. Tá, Lô, então como que eu faço para a pessoa acreditar que aquilo é possível dentro daquele universo? Então vamos pensar assim, você vai ter que definir regras que regem o seu jogo ou seu filme. Então vão ter que ter regras no seu roteiro que se aplica a tudo no seu roteiro. Então, se você definiu que um personagem ele é super forte, ele precisa ser super forte o filme inteiro. Uma coisa que faz muito, que funciona não, que dá errado sempre quando eu vou assistir filme, é quando o personagem ele é super forte, ele consegue erguer um ônibus com a mão em algum momento do filme e jogar isso para longe. Então, o filme me fez acreditar que ele tem força suficiente para erguer um ônibus. Mas depois, em outro momento do filme, ele não consegue erguer um carro. Então isso faz com que eu me desprenda daquilo e fique pensando, nossa, mas por que isso aconteceu? E assim por diante. Muitas das vezes, os filmes grandes, né, com roteiros bem elaborados, eles colocam uma explicação para aquilo não funcionar. Então, ele está perdendo a força por algum motivo ou coisa do tipo. Mas se isso acontece sem uma explicação lógica, faz você deixar de acreditar naquilo. Então, se ele era forte, agora ele não é mais forte, então não faz sentido, não casa as coisas e você acaba perdendo aquela ligação que você tinha com o filme, aquele seu acordo que você tinha que acreditar que aquilo era possível. Vamos supor que um filme inteiro, um personagem ele não é tão inteligente assim. Aí, em algum momento do filme, ele tem ideias brilhantes e apresenta essas ideias com total conhecimento sobre o assunto. Então, tem algo errado aí. Se você definiu que o personagem não é tão inteligente assim ao decorrer do filme, ele tem que ser assim o tempo todo, a não ser que aconteça algum evento que faça ele mudar. Mas sem um evento que faça isso, ele não pode ficar super inteligente do nada. Outra coisa é colocar trechos do que as pessoas já conhecem. Então vamos supor, eu já comentei lá atrás, em uma aula passada, que a gente tem que colocar coisas que as pessoas conheçam para ajudar a gerar empatia com o filme. Com o jogo, né? Se você coloca uma coisa que a pessoa conhece, mas ela sabe que está errado, e você não apresentou nenhuma outra lógica naquele seu universo do seu jogo, que é por que aquilo está errado, ela vai se desprender e vai deixar de acreditar. Então vamos supor, comigo geralmente, quando eu estou assistindo um filme de ação, ou qualquer coisa que envolva água, não precisa necessariamente ser uma cena de ação. Aí o personagem está lá e ele entra dentro d'água. É algo meio que automático, eu já corto, eu paro a respiração ali e fico tentando acompanhar o personagem naquela jornada que ele está fazendo dentro d'água. Tudo bem que isso não acontece quando o personagem é um peixe ou algo assim, né? Sei lá, o Aquaman eu não vou tentar acompanhar ele. Mas se eu sei que o personagem é humano, é meio que automático isso no cérebro. Ele ativa alguma coisa lá e eu prendo a respiração ali. Se o personagem ficar muito tempo dentro d'água, eu não vou conseguir acompanhar ele. Isso acontece quase sempre nos filmes. Aí chega um momento que eu tenho que voltar a respirar e o personagem fica lá por mais 2, 3 minutos ainda debaixo d'água fazendo as coisas. Isso me faz parar e pensar, nossa, mas isso não é possível. Moto. Isso me faz parar e pensar, nossa, mas isso não é possível. Como que eu consegui ficar
20 segundos aqui sem respirar, o personagem está lá faz 5 minutos fazendo alguma coisa extremamente complexa e não perdeu a respiração ainda. Então é esses detalhezinhos que a gente tem que prestar atenção na hora de fazer um roteiro, tanto para filme, jogo, histórias escritas, livros, qualquer coisa desse tipo. Mas você precisa pensar bem nos detalhes que fazem as regras do seu mundo, do mundo do seu jogo, funcionar. Porque se você definir uma regra antes, depois você quebra essa regra, a pessoa se desprende daquilo e deixa de acreditar. Então ela vai perder o interesse naquilo que você está produzindo. Então muitas vezes já perdi interesse em filme porque não parecia real, já perdi interesse em jogo porque ele contou uma coisa, depois ele fez outra coisa totalmente oposta. Livros, quadrinhos, etc. Todas as histórias, elas têm que prestar atenção nesse detalhe. Então, se você quer que o espectador se deixe acreditar, né, que ele entre no modo lá de suspensão da descrença, você precisa prestar muita atenção nisso. Se você tem algo do mundo real que vai se comportar igual lá no mundo do seu universo, da sua história, você tem que fazer com que isso faça sentido. E se você definir uma regra diferente, a gravidade ela funciona diferente lá no universo do meu jogo. Então você tem que seguir essa regra o jogo todo, a história toda. Porque se em algum momento você entrar em contradição com suas próprias regras, você vai fazer o espectador parar e pensar assim, nossa, mas por quê? Ah, sei lá, acho que é só porque é um jogo, é um filme e pode ser assim. Aí a pessoa se desprende. Então ela não vive aquele momento como se fosse realmente de verdade. Que é o que a gente quer, né? A gente quer envolver o espectador de uma forma que ele acredite 100% naquilo que ele está vendo, que ele viva realmente a história do personagem. Então, se em algum momento você fizer algum errinho, por menor que seja, que tira ele dessa situação de estar vivendo a história do personagem, ele pode se desprender e perder o interesse pela sua obra, né? Independente se é jogo ou filme. Então, busquem bastante conhecimento sobre esse termo, suspensão da descrença. Antes de começar uma história, definam bem as regras que vocês vão usar e sigam essas regras do começo ao fim. Então, regras tanto de mecânica do jogo, física daquele universo, se as pessoas têm poderes ou não e assim por diante. Define bem isso no papel quando você estiver bolando sua história, para você não se perder em algum momento e deixar pequenos furos que façam a pessoa sair da história. Deem um Google sobre esse termo, suspensão da descrença. Eu vou trazer mais vezes ele aqui e vou falar muito sobre ele ainda, porque ele é uma das partes mais fundamentais da construção da história. Mas tentem se aprofundar mais sobre esse termo e entender realmente como ele funciona. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, que eu vou respondendo vocês e ajudando vocês nessa jornada de construir histórias que realmente prendam o jogador, prendam o espectador, se for o caso de um filme. Espero que vocês tenham gostado, pesquisem bastante sobre esse termo, vejo vocês na próxima aula, tchau! Ah, não esquece, segue a gente nas redes sociais e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma nova aula. Todo dia tem aula nova aqui. Falou!